Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV, o Brasil é nosso, Mito da TV e o canal O Brasil é Nosso. Inscreva-se nesses canais, que é o seu canal parceiro, que ajuda esse canal aqui cada vez mais. Temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, então siga-nos nas nossas redes sociais, está tudo aí na descrição do vídeo aí, e compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Tá? E vamos que vamos. Mas estou aqui para falar dos deputados que foram oferecidos milhões para que eles tirassem seu nome da CPI, da CPMI, entendeu? Entre eles teve o Bibo Nunes, teve o Gustavo Gaia, teve o Carlos Jordi, teve o próprio Zé Trovão, e teve ali, deixa eu ver o que mais, teve vários deputados que eu não me lembro aqui o nome de todo mundo, mas foi uma gama, como você vai ver no vídeo. No final desse vídeo aqui, você vai continuar vendo o vídeo lá dos deputados que foram surpreendidos, fizeram uma denúncia gravíssima contra o Lula e seu governo, tá dizendo que ofereceram dinheiro para que eles tirassem o nome da CPMI lá do Congresso Nacional, sobre o 8 de janeiro, tá, gente? Então vê aí o mensalão do 8 de janeiro. Então essa turma toda, todo mundo foi lá e fez essa reclamação perante o Senado, a denúncia é gravíssima, como você vai ver no vídeo todos os deputados que repudiaram isso aí, tá entendendo? São pessoas de direito, o Eduardo, tem o Gustavo Gaia, tem o Carlos Jordi, tem o Bibo Nunes, tem vários deputados ali, tá vendo? Tem vários deputados ali, senadores que reclamaram sobre essa tramóia que o Lula estava querendo fazer, a equipe do Lula ali querendo retirar, que as pessoas retirassem seu nome da CPMI, da CPMI, as pessoas que queriam participar dessa CPMI, tá vendo? Ofereceu dinheiro, cerca de 60 milhões, para que os novos deputados retirassem seu nome. Então, gente, a partir de agora, veja o vídeo e se inscreva no nosso canal e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Veja o vídeo até o final para você entender como é que funciona aquele Congresso Nacional, como é que funcionou aquele petualão, então vê aí o mensalão, queriam fazer o mensalão do dia... Abre aspas para o antagonista. Deputado diz que governo Lula ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI de 8 de janeiro. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do Ministério do Lula, feito para comprar parlamentares, né? Isso não é novidade para ninguém, para quem fez mensalão, para quem fez petrolão, coisa muito pior. Isso aqui, né, o pessoal do PT deve estar achando até que é tranquilo, mas repara só, prezado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a CPMI. Não dá para acreditar, não dá para levar a sério numa quadrilha dessa. Então o que nós queremos é a verdade, para não permitir que esses larápios aqui da esquerda, que me olham agora, para que eles venham aqui subir, fazer narrativa para enganar você do povo, que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação. Vamos ver se não tem infiltrado. Eu duvido que uma investigação bem feita, André Fernandes, autor da CPMI, que ela não vai encontrar diversos infiltrados. Certamente o PT está querendo esconder os seus apadrinhados que colocou lá para incentivar esses atos. Não tenha dúvida disso, tal qual, encaminhando para o final, ocorreu lá nos Estados Unidos, deputado Abílio. Lá nos Estados Unidos, eles se marretaram em cima do 6 de janeiro. Somente agora, com o novo presidente da Câmara, Silvia, lá nos Estados Unidos, câmeras de gravação da Câmara dos Deputados americana, imagens estão vindo à tona, mostrando que a polícia jogou gás lacrimogênio antes, em cima da própria polícia, mostrando outras imagens que certamente aqui no Brasil estão sob sigilo, como as imagens, né, as câmeras do Palácio do Planalto, que está sob sigilo, né? E só vieram à tona aqui no Brasil aquelas imagens daquele rapaz, muito estranhamente, com uma camisa do Bolsonaro, jogando um relógio no chão, depois tentando destruir a câmera.
Por quê? Porque é uma imagem selecionada, que serve ao PT, por isso que veio à tona. As demais, se Deus quiser, deputado André, a gente vai ter que botar pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumpra não só o regimento dessa casa, que fala em abertura automática da CPMI, mas também automaticamente pelo STF, que disse na CPI da Covid que CPMI é um direito da minoria e deveria ser aberto. A imoralidade de Lula e do PT é mundial, internacional, não encontra paralelos. Agora o que nós estamos vendo é a pressão sobre parlamentares para retirarem as suas assinaturas da CPI e da CPMI, que trata dos atentados em 8 de janeiro, dos ataques aos 3 poderes e das investigações, para que possamos de fato saber tudo o que ali aconteceu, para que paguem aqueles que de fato quebraram, mas que se corrijam as injustiças que estão sendo feitas contra aqueles, deputado Afonso, que não estavam no local sequer da quebradeira. A imoralidade do PT, de Lula, do governo do PT, de bandidos, de criminosos, de pressionarem parlamentares a retirarem suas assinaturas, é indizível. E cá estamos, pedindo aos parlamentares que mantenham-se firmes e não permitam que essa imoralidade prospere. Eu estive visitando tanto a Papuda como a Colmeia, e lá eu pude ver, nesses 2 presídios, o absurdo, deputado Márcio Gerri. Na Colmeia eu vi uma cidadã brasileira que tentou o suicídio na Colmeia, casado com um policial militar, outra de 70 anos de idade, várias com comorbidades. Eu vi na Papuda, deputado Márcio Gerri, eu vi e conversei com os meus próprios olhos, eu vi um cidadão gaúcho, deputado Afonso, lá da fronteira, que tem laudo de deficiência. Pela fala se percebia a dificuldade que ele tinha de se manifestar. Recebe auxílio doença, cuida do pai na fronteira gaúcha, com 84 anos, detentor de marca-passo, está lá preso como se terrorista fosse. E a imoralidade desse governo, Lula, quer tratar bandidos do MST como dignos de negociação quando invadem terras, quando invadem propriedade privada. Mas que imoralidade, que inversão de valores. De um lado, pessoas sem o devido processo legal, injustamente presas, e de outro lado, criminosos, bandidos, invasores de terra, que atacam a nossa democracia e desrespeitam a nossa Constituição, sendo tratados pelo governo federal como meros integrantes de um movimento social e que, portanto, merecem toda a negociação possível. Não é um movimento social o MST, é um movimento marginal, que aliás contraria o seu próprio discurso quando invade terras produtivas. Nem improdutivas, nem produtivas devem ser invadidas, afinal o direito de propriedade deve ser resguardado. Agora, aceitar essa inversão de valores, essa imoralidade no país, não dá. O antagonista noticiou que estamos à beira do mensalão 3.0. E pasmem, colegas, quem poderia imaginar que o chefe do mensalão 3.0 seria Luiz Inácio Lula da Silva? Que surpresa, né? Ameaçando parlamentares de não enviar as emendas se não retirarem as assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro. Quero dizer aos caxienses, minha terra, pessoal da Serra Gaúcha, que por causa disso talvez não haja dinheiro para fazer as cirurgias, não haja dinheiro para fazer os exames que eu destinaria a essa emenda. Provavelmente Lula não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado em esconder alguma coisa do dia 8 de janeiro que sinceramente a gente não sabe o que é. Logo que aconteceram os atos, a bancada do PT, da esquerda, todo mundo, a mídia, ensandecidos para ter a CPI. Daí depois,
por algum motivo, vai saber qual, estão até dando emenda e ameaçando tirar emenda de parlamentar para que esses retirem as assinaturas. Quero dizer aqui, deputados, colegas, que este parlamentar subirá a essa tribuna e dará os nomes de quem, por algum motivo, tirou a assinatura. Porque este país precisa saber a verdade. Chega de velhas práticas imundas na política, onde se trata parlamentar como alguém que não tem valor nenhum, que vende suas assinaturas, que negocia o seu voto. As pessoas estão cansadas de eleger frouxos aqui. Ou nós investigamos o que é correto, ou viraremos párias na sociedade. Quero dizer ao presidente Lula que nem me mande proposta, porque este parlamentar tem honra e dorme de noite tranquilamente. Eu não vendo meu voto, eu me mantenho igual aqui. E quem fizer, eu só tenho a lamentar, que além da família, o povo brasileiro vai ter vergonha de vocês. CPMI já, e faço um apelo a quem gosta tanto de transparência, que são os parlamentares da esquerda, que assinem. Vamos descobrir a verdade. Não foi tudo orquestrado pela direita, né? O Bolsonaro envolvido, tudo orquestrado pela direita. Vamos investigar e vamos descobrir. Ou qual é o medo? Estão com medinho? Nós estamos assistindo, estarrecidos, apesar de que não dá para ficar muito surpreso, os movimentos desse desgoverno Lula, que ameaça não pagar emendas a deputados que assinaram a CPMI dos atos do dia 8, deputado Eduardo. Veja bem, agora será esse o mensalão aí dos atos do dia 8? O governo Lula querendo comprar deputados, inclusive aqueles que já assinaram, recebendo promessas aí, é o que está correndo aí a boca pequena aí na casa, é o que a gente está ouvindo falar e tem mídia aí publicando, que está sendo oferecido aí 60 milhões para deputado que assinou retirar sua assinatura. E aí um orçamento aí de 3 bi para os deputados novatos aí, para receberem as suas emendas, que eles estão sendo ameaçados de não receberem. Isso é gravíssimo. Se isso for verdade, eu diria que isso é mais um motivo para a gente instaurar logo essa CPMI, porque está parecendo coisa de gente que está com muito medo do que vai aparecer aí com essa CPMI, muitas culpas, e vai ficar cada vez mais claro que parece que o PT tem muito a ver, sim, com esses atos de vandalismo que querem jogar no colo aí dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Vamos lá, vamos abrir essa CPMI e deixar a verdade aparecer, minha gente. Quem tem medo? Por que o medo? Quem não deve, não teme, não é verdade? Quando eu vejo, por exemplo, CPMI do dia 8, uma CPMI séria, seríssima, que envolve o Congresso Nacional, envolvendo a Câmara e o Senado. Vem agora uma tentativa de CPI chapa branca do Senado, com a senadora Soraya Tronic, uma CPI chapa branca, capacho a serviço do governo, que jamais mostrará a verdade. E eu pergunto, por que o governo Lula? Por que o ex-presidiário, que é ex-presidiário, e ninguém me contesta, é ex-presidiário? Ou alguém vai me contestar aqui? Ninguém. Agora vem com a possibilidade maquiavélica de ameaçar novos parlamentares de não receberem emendas positivas no primeiro ano se não retirarem a assinatura. Isso é despotismo puro, vem das entranhas da esquerda, baseada em Lenin e tantos outros auges da ditadura. Também se vê nas redes sociais, na imprensa, oferecimento de 15 milhões, 60 milhões para um deputado retirar a assinatura da CPMI. Não sou eu que estou falando isto. Eu vi nas redes sociais, antagonista e por aí afora. Não sou eu, porque quando eu falo, eu provo e comprovo como jornalista. Mas é uma vergonha, é um disparate, é comprovar a incompetência, a divina decadência política
desse governo que aí está, governo do descondenado novo presidente, que tem o deboche de ameaçar novos parlamentares. Não vai ter emenda impositiva. Eu quero saber qual é o parlamentar que vai retirar a assinatura. Eu serei o primeiro a denunciar, porque aqui é um lugar de homens e mulheres de fibra, de honra e dignidade. E se alguém se sujeitar a retirar uma assinatura, não pode ser elevado 1 centímetro acima da sarjeta da política. Não deve ser fácil vir para cá todos os dias e ter que defender a retirada do 13º salário do Bolsa Família, o aumento dos impostos da gasolina, o aumento da energia, da inflação, a fuga de investimentos que está acontecendo no nosso Brasil, as invasões por grupos terroristas. Inclusive o chefe de um desses grupos foi preso na semana passada, suspeita por extorsão. É isso mesmo, meus amigos, extorquindo proprietários de terra, extorquindo em troca de não invadir a terra deles. Inclusive esse cidadão foi defendido aqui por um parlamentar da esquerda. Não deve ser fácil ter que defender o chefe do crime organizado, interferir na Petrobras, bater o recorde de desmatamento no mês de fevereiro. Eu sinto por vocês, meus queridos colegas parlamentares. Não deve ser fácil defender que o campeão de rachadinha do Brasil é secretário do governo. Eu sei, deve ser muito difícil. Não deve ser fácil defender que dinheiro está sendo enviado para ditaduras. Não deve ser fácil o imposto do pecado, porque o seu chefe prometeu a cervejinha mais barata e agora vai cobrar mais impostos em cima de bebida alcoólica. Nome do imposto? Imposto do pecado, porque é um pecado mesmo esse governo. Mas vamos lá, queda do nível de confiança dos consumidores e dos empresários. Não deve ser fácil a queda de 23% de abertura de empresas no mês de janeiro, nem a queda, o menor nível em 17 anos da venda de automóveis. Não deve ser fácil um governo que sempre disse defender as mulheres e os homossexuais, deixar atracar nos nossos portos um navio de um país ditador que mata mulheres e homossexuais e é condenado pelo mundo inteiro, menos pelo chefe dos senhores. Deve ser muito difícil ter que passar tanto pano. Eu sinto as dores dos senhores. Não deve ser fácil ter um ministro dos cavalos que usa avião da FAB para ir em leilão e depois ter que ver o chefe dos senhores manter esse cidadão no ministério. Eu sei, não deve ser fácil. Não deve ser fácil, depois de tantos anos acusando o governo Bolsonaro de miliciano, ter a ministra dos milicianos do governo dos senhores, inclusive apoiada por um cidadão condenado por homicídio. Mas, para terminar, presidente, a parte mais difícil, a parte que deve ser menos fácil, é onde vocês têm que defender um cidadão que está tentando comprar parlamentares para que eles retirarem assinaturas de uma CPI para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O mesmo argumento que os senhores usam para atacar a direita, para tirar as liberdades constitucionais do povo brasileiro, que nós pedimos que seja investigado, o chefe dos senhores está pagando para que os parlamentares retirem a assinatura. Por quê, meus senhores? Eu deixo com vocês a oportunidade de subir do plenário e explicar por que esse esquema de corrupção, por que esse escândalo agora. Qual é o maior caso de corrupção da nossa história? Há quem diga que foi o mensalão, a compra de votos que foi institucionalizada pelo governo Lula para conseguir aprovar as matérias aqui na Câmara. Depois veio o Petrolão e se tornou de fato um esquema de corrupção que talvez tenha sido o maior da história. Mas durante a eleição, Lula transformou o tal orçamento secreto como o maior caso de corrupção da história do país. Dizia que isso era uma verdadeira safadeza, que era um esquema de corrupção que deveria cessar, que pertencia ao presidente Bolsonaro, e dizia que iria acabar durante seu governo. E o que nós estamos vendo agora? Nós vemos ministros, deputados do PT, licenciados, ministros, deputados do PT em exercício, que estão utilizando o orçamento secreto. Solicitaram 331 milhões do orçamento secreto. Essa é a maior hipocrisia, mas hipocrisia é o sobrenome deles. Mas veja bem, tem coisa pior aí. Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI do 8 de janeiro, para que retirem as assinaturas,
Caso contrário, não receberão as emendas parlamentares. E mais, eles ainda estão sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Deputados da base e deputados novatos estão sendo pressionados por Lula para retirarem suas assinaturas e assim ganhar 60 milhões do orçamento secreto. É uma canalice. Esse pessoal ainda quer vir aqui falar de joias. Já vocês que têm que se explicar. Falavam tanto do orçamento secreto, estão agora cheios de medo de uma CPMI a ponto de oferecer 60 milhões do orçamento secreto. O que querem tanto esconder nessa CPMI? Uma CPMI que, friso, não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Queremos que quem cometeu o ato de vandalismo seja penalizado, mas os inocentes serão absolvidos. E queremos também apurar se há negligência, se houve prevaricação de Lula e Flávio Dino. Em troca, para não ter essa apuração, essa investigação, eles estão querendo promover um verdadeiro esquema de corrupção, porque isso sim é corrupção. É um mensalão 2.0. Tudo isso porque querem esconder, querem deixar debaixo do tapete tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E friso novamente, se cometeu ato de vandalismo tem que ser penalizado, mas se foi inocente, se foi enganado, se estava somente se manifestando, não pode, deve ser absolvido. E Lula e Flávio Dino, se sabiam dos riscos, como tem sido noticiado, que os órgãos de inteligência haviam informado, devem ser responsabilizados.